Então hoje a gente resolveu fazer esse vídeo especial para tirar uma dúvida que a gente acha que é uma dúvida comum de muitas de vocês, né? É em relação ao preenchimento até daquela planilha, né, que a gente disponibilizou. E numa reunião que eu estava fazendo com a Cris, referente a um contrato que a gente estava conversando, né, surgiram algumas dúvidas. E uma delas é a diferença entre 5 coisas que, na verdade, geralmente a gente acha que são iguais e que, no fundo, não são. O conceito delas e a definição são bem diferentes e é muito importante a gente ter claro isso para formatar a nossa planilha e definir o nosso valor, né, por hora, enfim, aquele preenchimento daquela planilha lá que vocês já têm. Então, a Cris agora vai poder explicar melhor para vocês, até por conta da experiência dela, né, e ela trabalhou muitos anos com isso, então ela vai explicar melhor para a gente quais são essas 5 coisas e a diferença entre elas, tá bom? Então, Cris, explica aí para a gente. Então. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, quando a gente fala de precificação, seja ela para fazer um contrato, para dar um preço para um cliente, ou até para achar a nossa hora de trabalho, né, o valor da nossa hora de trabalho, essas 5 coisas que a Simone falou são bem importantes da gente ter em mente, as definições delas. Então, essas 5 coisas a gente pode dividir em 2 partes, né? A primeira parte é o que a gente imagina que são os nossos desembolsos de dinheiro. Que a gente tem três definições para saber. Primeiro é custo, depois despesa, depois o gasto, né? A segunda parte é o que é a melhor parte, né, que a gente considera sempre, é o que a gente tem para receber, né? Que aí então a gente entra na definição de preço e valor. Então, são 5 coisas distintas, né? Custo, despesa, gasto, preço e valor, tá? Quando a gente fala em preço de venda da nossa hora trabalhada, a maioria das POs, principalmente as que estão começando, utilizam a base de preço das POs que já estão no mercado, né? Ou aquelas referências que as escolas de formação acabam passando para a gente. R$50 a hora, 60, é 100, é 150, enfim. A gente tem essas 2 opções, né? Mas a grande maioria das POs acaba por não saber se aquele preço de venda da hora dela, ela cobre os seus próprios custos, né? Então, por isso que a gente vê, às vezes, algumas POs reclamando que está difícil ou que demora muito para ter retorno, né? Então, é importante que a gente saiba a definição dessas 5 coisas para a gente poder ter um custo compatível com a nossa vida, tá? Então, a gente começa falando de custo. Custo é todo o desembolso que a gente tem para fazer a operação do nosso serviço de organização, com a máxima excelência possível, né? Então, aí a gente pode considerar os cursos de formação, né, que a gente paga, os cursos de especialização. Eu vou fazer um baby organizer, eu vou fazer um curso de fotos digitais e tal. Então, é tudo aquilo que a gente investe para prestar o serviço. Então, curso de formação, se eu tiver que comprar algum equipamento, por exemplo, alguma rotuladora. Eu ia perguntar de equipamento. Não, eu ia perguntar justamente de equipamento, não só de curso. É tudo para uma melhoria do nosso negócio, né? Para fazer a coisa funcionar. Para eu prestar. Então, por exemplo, o kit PO que você vai montar para fazer, para ir na cliente, né? Eu vou ter que comprar uma tesoura especial, vou ter que comprar colinha, vou ter que comprar, enfim, tudo aquilo que você tiver que investir para funcionar, para fazer o serviço, entra como custo, tá? Por exemplo, eu vou prestar serviço para a empresa, então eu vou precisar de um CNPJ, então eu vou ter que abrir uma empresa, então eu vou ter que abrir uma MEI. Então, os custos que você tem com isso são custos, né? Não são despesas e não são gastos, então são custos, tá? Bom, despesa é aquilo que a gente
precisa desembolsar para ter ou para manter a empresa funcionando. Então, veja. Mesmo que não tenha nenhum serviço, mesmo que não tenha uma organização. Exatamente. Então, custo é tudo aquilo que a gente precisa para funcionar, para prestar serviço. Despesa é tudo que a gente precisa para manter aquilo funcionando, né? Então, por exemplo, são que a gente chama de os custos mais administrativos. Então, quando você faz um investimento na área comercial, na área administrativa, no marketing. No marketing, o que a gente tem? Vou fazer um investimento em mídia social, né? Vou fazer... Por quê? Porque ele não está direto ligado à prestação de serviço. Eu não sei se dá para entender. Ele não faz parte da sua prestação de serviço, mas ele te ajuda e influencia muito para aumentar a receita. É uma divulgação do trabalho. Isso, no caso das mídias. Então, quanto maior a divulgação em mídia, maior a sua exposição, aí maior fica a sua autoridade e maior a probabilidade de você conseguir um cliente. Então, são as despesas que você tem de forma indireta, né? Porque para você poder garantir que aquilo vai funcionar. É como se você tivesse que manter os seus clientes, por exemplo. Como é que você mantém o fluxo de propostas para fazer? Entendeu? E aí, dentro dessas despesas, a gente consegue dividir em duas categorias ainda, né? São as despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas, você trabalhando 5 dias ou 22 dias no mês, elas vão continuar existindo. Ou não trabalhando. Então, porque trabalhando... tem momentos que a gente não Isso, né? Por isso que ela é fixa. Então, trabalhando ou não trabalhando, elas vão continuar existindo. Por exemplo, a gente tem uma sala alugada. Então, tendo trabalho ou não tendo trabalho, a gente precisa pagar o aluguel da sala, certo? E as variáveis são aquelas que você tem todo mês, mas elas variam, por exemplo, de acordo com os dias que você trabalhou. Se você trabalhou 5 dias, por exemplo, a luz, se você abrir o escritório 5 dias do mês, você vai ter a luz daqueles 5 dias. Se você trabalhou os 22 dias, foi no escritório 22 dias, você tem a luz, a energia, né, de 22 dias para pagar. Uma variável que até a gente conversou, né, quando a gente estava discutindo esse assunto, foi a manutenção da etiquetadora, por exemplo, da rotuladora. Se ela quebra, se, sei lá, der algum problema, ou tu tem que comprar uma outra, é um eventual que tu tem que ver se acontece isso. Isso, mas aí ela não é despesa, ela é gasto. Entra no gasto. Entra no gasto. Tá. Entendeu? Que é diferente. O gasto são os nossos desembolsos eventuais. Né? É aquilo que você não tá no seu planejamento, por exemplo, gastar com, por exemplo, a manutenção da rotuladora, se tiver que substituir a rotuladora. Quebrou, não tem como consertar, eu vou ter que comprar outra. Ou eu vou ter que, o meu computador, meu laptop quebrou a câmera, então eu vou precisar mandar fazer essa manutenção. Então, esses gastos eventuais, já falei, são gastos eventuais, né? Isso, são os gastos, né? Então e outra, gasto a gente não repassa para cliente. Então, comprei uma rotuladora nova, tô num projeto, quebrou a rotuladora. Eu não posso pegar o valor dessa rotuladora e colocar para o cliente, por exemplo, né? Porque esse prejuízo eu tenho que arcar. Então, eu posso sim ter dentro lá daquelas despesas, né? E aí sim, elas podem ser fixas ou variáveis. Por exemplo, um custo de depreciação da rotuladora, um custo de depreciação do computador. Um custo, uma despesa, né? Por quê? Porque aí sim, eu posso colocar como um investimento que eu tenho todo mês, por exemplo, 10, 15 reais que eu vou guardar para o caso de eu comprar uma rotuladora nova. Então, quando eu tiver um problema com a rotuladora, o gasto que eu tiver, ele já está pago lá nas minhas despesas. E aí já daria para entrar no valor e no preço. Isso. Aí, isso tudo a gente desembolsa dinheiro, tá? E aí, em cima dos custos, é que a gente calcula o preço, que a gente chama de preço de venda. A diferença entre o custo, né, e o preço de venda é o que a gente busca, que é o lucro, tá?
E aí, quando a gente fala de preço e valor, que é o que nos interessa, né, que é a nossa remuneração, é uma questão muito complicada, né? Por quê? Porque o desafio é você ter um preço de venda bem definido, né? Mas fazer com que o cliente entenda esse preço, preço é o que você faz, né? Vamos mudar um pouquinho. Preço é o quanto você custa, né? Eu custo R$ 10 por hora, R$ 100 por hora, esse é o preço, sou eu que faço. O valor é o cliente que faz, entendeu? Então, é o quanto o trabalho vai ser importante para ele, é uma coisa muito subjetiva. Exatamente. Então, uma coisa é eu falar que eu custo R$ 100, mas o mercado paga 10. Outra coisa é eu falar que eu custo R$ 10 e o mercado aceita que eu cobre 100. Então, existe uma diferença entre o preço e o valor. Preço... Então até falou uma frase muito legal. Cliente que paga pelo preço é aquele que geralmente vai pedir desconto. Isso. E aquele cliente que paga pelo valor é aquele que também, teoricamente, vai aceitar o que foi passado inicialmente. Exatamente. Né? Porque ele vai sentir a necessidade, o valor realmente daquele trabalho na vida dele. Por isso que ele é subjetivo. Tem gente que paga R$ 2.000 a diária de uma PO porque ela enxerga o benefício que ela vai ter quando ela desembolsar aquele dinheiro. E tem cliente que não vai enxergar esse benefício, então ela vai fazer o quê? Ela vai te pedir desconto. E ela vai falar assim, mas no mercado eu pago mais barato. Bom, se você paga mais barato, você tem todo o direito do mundo de procurar alguma PO que te faça isso, né? Por esse outro valor. Então, o valor é o cliente que percebe, o preço é a gente que dá. Entendeu? Então, basicamente assim, é isso. E essas são as 5 diferenças, né? Até pra gente encerrando, assim, esse primeiro vídeo, né? A gente já pode adiantar que mais vídeos sobre esse assunto a gente vai fazer. Isso. Que até se vocês tiverem alguma dúvida específica, se ficou alguma dúvida, vocês podem escrever pra gente, que a gente vai formatar um outro vídeo desse jeito, né? Que eu acho que ficou bem legal, onde eu apresento algumas dúvidas, que até eu, pessoalmente, tinha e tenho ainda, que a Cris me ajuda muito a entender. Então, a gente espera que com esse vídeo vocês também passem a entender um pouco mais isso. E se tiverem qualquer dúvida sobre proposta, como montar uma proposta, se o cliente pedir desconto, o que a gente faz, né? A gente vai ter a conferência, né? Agora, essa semana. Então, a gente espera também no painel, que a Cris até vai fazer parte, vai apresentar. Vai ser discutido esse tema. E a gente também está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E aí fica o nosso Instagram, fica o nosso e-mail, o nosso site, que eu acredito que vocês já sigam, né? E a gente vai deixar de qualquer forma no vídeo aí, para quem não conhece, conhecer. E a gente está à disposição aí, tá bom? Cris, obrigada. E imagina. A gente segue junto, tá bom? Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Beijo. Beijo, tchau pessoal. Tchau, tchau.